Então vamos lá para a terceira e última parte dessa nossa aula 7. A gente vai, nessa terceira parte, falar sobre o processo de tradução de uma aplicação escrita numa linguagem de alto nível para um código em linguagem de máquina que o computador consiga entender. Bom, então nesse processo nós temos 4 fases lógicas que levam à transformação de um código-fonte em um executável. E alguns sistemas eles podem agrupar esses nomes, essas fases, em uma única etapa, vamos dizer assim, visível em alto nível para o usuário. Mas usuários mais avançados geralmente sabem que o compilador ou o processo de compilação permite você parar em algumas etapas dessas intermediárias. Mas vamos lá. A gente começa com código escrito em linguagem de alto nível, um código, por exemplo, na linguagem C, e o processo de compilação converte esse código escrito em C numa linguagem chamada Assembly. Então, a linguagem Assembly, ela então, com a ajuda de um montador, transformada num código em linguagem de máquina que ainda não está pronto para execução, que é chamado código objeto. O código objeto, muitas vezes, é linkado com a ajuda de um link editor com outros códigos objetos, principalmente aqueles oriundos de bibliotecas que nós usamos quando incluímos as bibliotecas na nossa linguagem de alto nível. Nós não escrevemos o código dessa biblioteca, então alguém escreveu esse código e para que nossas chamadas de função ou de procedimento a essas funções ou a esses procedimentos da biblioteca possam ser realizados, a gente precisa ter acesso ao código em linguagem de máquina que implementa essas funcionalidades. Então, esse código precisa ser unido ao código da nossa aplicação de maneira a criar um código executável. Então, muitas vezes, quando a gente fala em compilar, as pessoas acham que o processo é transformar C para o executável, mas na realidade existem várias fases lógicas intermediárias. O processo de compilação, que transforma a linguagem C numa linguagem de montagem, o montador, que transforma a linguagem de montagem em código objeto, o link editor, que une o nosso código objeto a outros códigos objetos para gerar o executável. E uma vez a aplicação atingindo esse código executável, que nada mais é do que um programa na linguagem de máquina, nós podemos usar um aplicativo especial do sistema operacional, o loader, que vai ler esse executável do disco, vai levá-lo para a memória. Naturalmente, antes ele teve que alocar recursos aqui, teve que alocar memória, mas enfim, ele copia do disco, onde reside a nossa aplicação, para a memória, para que estando na memória ele esteja apto a ser executado pelo processador. É feito mais alguns passos aqui, alguns registradores têm que ser setados, por exemplo, o PC tem que apontar para a primeira instrução dessa aplicação residente na memória para que a gente possa começar a executar. Então, isso é papel do sistema operacional no seu aplicativo Loader. Bom, aqui eu já me adiantei, já expliquei a maior parte das coisas. O compilador, então, diferentemente do que muitas pessoas acham, é o cara que transforma a linguagem de alto nível em linguagem Assembly, essa linguagem simbólica que a gente está vendo aqui, o Assembly do MIPS aí nas últimas aulas, e o montador vai converter essa linguagem Assembly em linguagem de máquina, gerando o chamado arquivo objeto. É um cara que ainda não está pronto para ser executado, porque ele não tem todas as instruções que a gente necessita. Principalmente as instruções de terceiros que nós usamos na forma de bibliotecas,
não estão presentes no nosso código. Bom, as instruções em assembly, eles não precisam ser necessariamente implementadas pelo hardware. O que eu quero dizer com isso? É que eu posso ter algumas pseudo-instruções na minha linguagem assembly, que no momento em que o montador encontra, ele pode converter para a instrução real. É o caso lá do move. O MIPS não implementa o move, mas eu posso oferecer uma instrução de alto nível que dê ao usuário a sensação, ou melhor, que dê ao usuário a ilusão, eu estava procurando a palavra certa, que dê ao usuário a ilusão de que existe essa instrução lá. Então, quando eu faço move T1 para T0, quer dizer, eu copio o conteúdo do T1 para o T0, essa instrução move ela não existe no hardware do MIPS. O montador vai converter essa instrução em uma outra sequência que exista no MIPS. Por exemplo, add T0, T1, 0. Então, quando eu faço somar o conteúdo do registrador 0 com T1, o resultado é o próprio T1. E esse T1, então, vai ser armazenado no T0. Equivale a fazer o move. Para a gente é mais fácil escrever move do que escrever add T0, 0, T1. A gente economiza, talvez, alguns caracteres aqui. Então, a gente pode oferecer essas pseudo-instruções e deixar a cargo do montador a sua conversão para os dados reais. Bom, o montador também faz outras operações de conversão. Por exemplo, valores em base decimal são convertidos pelo montador para valores em binário. E o montador também produz uma tabela que alguns de vocês vão ver em compiladores, quando vocês forem fazer compiladores, os que forem fazer compiladores, os que não forem fazer porque na grade não é obrigatória, eu aconselho e sugiro que faça, é uma disciplina muito interessante. Bom, mas enfim, o montador ele produz uma outra tabela, quer dizer, ele produz uma tabela, não falei das outras tabelas que existem, mas enfim, ele produz uma tabela chamada tabela de símbolos, que basicamente combina rótulos com endereços em words. Então, lá no nosso código, deixa eu voltar um pouco aqui. Quando a gente coloca strcopy, cabe ao montador fazer uma tabelinha dizendo o strcopy ficou no endereço XYZ. Por enquanto não é um endereço de memória, é um endereço relativo ao início, por exemplo, do código. Então ele ocupa uma posição, por exemplo, a 50 bytes a partir do início do nosso código. Então ele tem uma tabela que associa rótulos a endereços de words. E essa tabela vai ser usada para determinar os endereços quando a gente for resolver os nomes dos programas. Quando a gente for resolver os nomes pendentes, quando a gente for linkar com o código de outras bibliotecas para formar os endereços de fato. Bom, o montador, ele, no caso do Unix, ele gera um arquivo objeto que tem um formato muito bem definido. Ele tem uma seção que a gente chama de cabeçalho, que vai dizer o tamanho daquele código objeto e a posição de cada uma das partes dentro desse arquivo objeto. As partes seriam segmento de texto, segmento de dados, informações de relocação, a tabela de símbolos e, quando a gente incluir, informações de depuração. Então, nesse cabeçalho vai dizer, olha, meu arquivo tem, 100 KB, a partir do byte, 20 eu começo no segmento de textos, a partir do byte, 50 eu tenho meu segmento de dados estáticos, a partir do byte tal eu tenho informação de realocação e assim sucessivamente. Bom, o que é o segmento de texto? É o código que a gente escreveu na linguagem de máquina. E o que é o segmento de dados? São os dados que existem durante todas
toda a vida da minha aplicação. São aquelas variáveis globais. São os dados que persistem durante a chamada de várias funções ou vários procedimentos diferentes. Então, eu posso chamar a função main e depois posso ir para a função f e tanto na main quanto na f eu posso eventualmente acessar uma variável i que é global a todo o código. Então, essa variável estaria no segmento de dados estáticos. Eu tenho informações de realocação, que é justamente identificar todas as minhas instruções e todos os meus dados que dependem de endereços absolutos. Então, isso é feito na hora que a gente vai carregar uma aplicação na memória. Tem a tabela de símbolos, né, que eu já expliquei para vocês, né, com símbolos que são rótulos, né, que a gente coloca no nosso código, principalmente para referências que ainda estão faltando, né, para a gente poder ajudar no processo de link edição. E quando a gente compila com as informações de depuração, também nós temos informações de depuração. Bom, o link editor, a gente já falou, né, o cara que combina os programas escritos em linguagem de máquina, as bibliotecas, o código que a gente escreveu, de maneira a montar o executável. Muitas vezes esses códigos objetos foram compilados de maneira independente um dos outros, mas a gente precisa unir para gerar o executável. A vantagem da gente trabalhar com esse esquema de dividir a aplicação em módulos independentes é que se eu precisar fazer uma modificação no módulo, eu não preciso recompilar todos os demais módulos. Aqui eu lembro que durante o doutorado eu estava trabalhando com a máquina virtual Java e o processo de compilação da máquina virtual, quando eu tinha que fazer de maneira completa, durava assim horas para compilar. Era um processo extremamente lento porque a quantidade de código fonte era bem gigante, era gigantesca. Quando eu precisava fazer uma modificação em um desses códigos fonte, o compilador, na verdade, um processo do makefile, né, um scriptzinho, vamos dizer assim, que a gente monta para dizer como é que arquivos dependem de quais para gerar um executável ou um código objeto, ele identificava quais arquivos tinham sido modificados e quais não tinham sido modificados e só recompilava aqueles que eu modifiquei e aqueles que dependiam, precisavam ser link editados com aquele que eu modifiquei. Então, o processo de compilação, ao invés de durar horas, durava alguns minutos. Na verdade, duravam vários minutos, né? Mas, enfim. Só para dizer para vocês que quando a gente usa essa abordagem, a gente não precisa recompilar todos os módulos quando muda só um pedacinho do código, quando muda só um código-fonte. Bom, as informações que o link editor vai utilizar nessa fase são principalmente as tabelas de realocação e as tabelas de símbolo, para poder resolver símbolos que não estão definidos. Você vai precisar encontrar esses símbolos em algum lugar, a princípio em códigos objeto de bibliotecas ou códigos objeto de outros módulos que você compilou. Então, você vai procurar esses símbolos em algum outro objeto. Se você não encontrar, você tem um problema durante a sua link edição. Você tem referências indefinidas para algumas desses símbolos. Bom, se todas as referências forem resolvidas, o link editor vai determinar os locais na memória onde cada módulo vai ficar, né? E a gente vai poder gerar o nosso código executável. Bom, o carregador é o programa que coloca a nossa aplicação na memória, de maneira que ele possa ser executado. Tem uma série de passos aí que ele faz. Basicamente, ele lê o cabeçalho do executável para saber qual é o tamanho da memória que ele precisa para guardar os dados e as instruções, ou seja, o segmento de texto, as instruções e os dados. Ele vai ter que alocar espaço na memória suficientemente grande para guardar essas posições. Aí ele vai copiar
do disco as nossas instruções e os nossos dados estáticos para a memória. Se a gente passar parâmetros para o nosso código executável, ele vai copiar para a pilha de execução do programa principal, né, da função main, para que o main possa acessar esses dados. E ele vai iniciar os registradores da máquina de maneira a prepará-los para a execução da nossa aplicação. A pilha vai ser preparada, também vai ser apontada lá uma memória para que a gente possa ter uma pilha de execução, né? O nosso stack pointer apontar para esse endereço livre. E aí a gente vai fazer um desvio do código do sistema operacional para o código de partida da nossa aplicação. No caso do C, seria para a função main, para a primeira instrução da função main. E aí essa instrução vai ser chamada, né? A gente vai chamar a rotina principal, chamar a rotina main, eventualmente usando aí os parâmetros que foram passados aí como argumentos, né? A máquina, o loader também, ele prepara isso, ele coloca lá no A0, A1, A2, os parâmetros que eventualmente a gente tem passado para a nossa aplicação. Quando a aplicação termina de executar, então esse loader ele vai terminar a aplicação, vai liberar a memória, né, vai liberar os recursos da máquina para que eventualmente uma nova aplicação possa usar aqueles recursos. Bom, essas técnicas que eu descrevi para vocês, né, vocês vão estudar quando forem olhar compiladores ou quando forem olhar talvez linguagens de programação. Existem algumas desvantagens nessas abordagens. A primeira delas está relacionada às bibliotecas. Quando a gente une a biblioteca com o executável, a gente cria um problema, porque se aquela biblioteca tem um bug, e uma nova versão da biblioteca é disponibilizada, a gente teria que recompilar o nosso código para poder fazer uso dessa nova biblioteca. Isso talvez possa ser impossível se a gente vender o nosso código-fonte para uma pessoa que nem tem um compilador, nem tem acesso ao código-fonte, e que, portanto, não vai conseguir se beneficiar de uma nova versão da biblioteca que tenha corrigido o bug. Além do que, a gente tem um outro problema que, mesmo que a gente use uma pequena porção da nossa biblioteca, em termos de código, a biblioteca toda, o código todo da biblioteca é link-editado com o nosso. E se tem várias aplicações diferentes que fazem uso da mesma biblioteca, a gente vai ter várias cópias dessa biblioteca em memória, com exatamente a mesma informação, o que é um desperdício, né? A gente poderia compartilhar. Bom, essas abordagens que eu mostrei têm algumas desvantagens, quer dizer, essa abordagem da link edição, onde o código executável é o produto, ou é a soma, melhor dizendo, do nosso código objeto com os da biblioteca, das bibliotecas que a gente usa, tem desvantagens, né, como eu falei. Então, essas desvantagens levaram às DLLs. Numa primeira versão, a gente só vai link-editar e carregar as bibliotecas quando o programa é executado. Então, a gente faz uma link-edição tardia. Na hora que for executado, a gente vai lá e linka com a biblioteca. Qual é a vantagem disso em relação à abordagem anterior? Se eu tenho uma nova versão da biblioteca, eu faço uso dessa nova versão. Aí passou um tempo, não executo a aplicação, vou executar de novo, e nesse meio tempo teve uma atualização lá, eu estou com uma biblioteca nova. Então, quando for executado, vai link editar, pego ou faço uso dessa biblioteca nova. Então, essa foi uma primeira versão. Numa segunda versão da LL, a gente faz uma link edição bem tardia. A gente só link edita a rotina se ela for chamada. Então, se eu estou dentro de um if else e o meu if nunca é chamado, e lá dentro do if eu faço uso de um monte de biblioteca, essas bibliotecas nem precisam ser carregadas na memória porque elas não vão ser usadas. Agora, se por um acaso, uma vez a cada 100 execuções, o if é acionado,
né, eu executo o if, então nesse momento, só nessas execuções, só quando eu precisar da biblioteca que eu vou link editar. Então a link edição é feita de maneira tardia. Aqui é só para ilustrar um desenhozinho, né? Então lá na sua área de texto você tem uma primeira chamada da biblioteca. Então na primeira chamada da biblioteca as coisas vão ser um pouquinho caras porque você está chamando a primeira vez. Então esse chamar na primeira vez faz com que a gente chame, na verdade, uma rotina, ao invés de chamar a nossa biblioteca de cara, né, a gente vai chamar uma rotina que vai carregar a biblioteca. Aí depois de carregada, numa segunda vez, se a gente for chamar novamente, a gente já chama a rotina de maneira direta. Então, na primeira vez, a rotina do link editor tem que ser chamado para essa rotina, nesse procedimento, essa função do link editor, carregar a biblioteca e linkar a biblioteca com o nosso código, e a partir daí esse processo não precisa ser mais feito. Uma nova chamada me leva direto ao código da biblioteca. Então eu tenho um pequeno overhead, vamos dizer assim, um pequeno custo adicional na primeira chamada, mas a partir dela a gente não tem mais problemas de perda de desempenho. E essa rotina ela pode ser compartilhada na memória. Eu posso ter várias funções ou vários códigos diferentes que chamam essa mesma função dessa rotina e apontam para um mesmo endereço de memória. Então, esse cara pode ser compartilhado. Bom, aí só para encerrar, né, o último slide da aula, quer dizer, todo o processo de compilação, vocês vão aprender lá em compiladores, é sempre muito conservador. A primeira tarefa de qualquer compilador é fazer o código funcionar corretamente. Se o código estiver funcionando corretamente, se você fez a primeira tarefa perfeitamente, aí você pode passar para a segunda tarefa, que é produzir um código mais rápido, né? Em algumas situações, como é o caso dos sistemas embarcados ou sistemas embutidos, eu posso ter como uma tarefa importante fazer um código mais compacto possível, para o meu executável ficar bem pequeno. Então, em algumas situações, esse pode ser um fator aí, mais importante até do que o próprio desempenho. Bom, então a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Na nossa próxima aula, a gente fecha esse capítulo de instruções, fecha esse capítulo de linguagem de máquina. Eu vou dar mais um novo exemplo de código para a gente juntar todos os conceitos que a gente viu aí ao longo das últimas aulas. Vou explicar a diferença de arrays e ponteiros na linguagem de máquina, para que vocês possam entender. A gente vai ver as instruções do x86, né, porque muitos alunos perguntam por que a gente fica estudando o assembly do MIPS, não do x86. Eu vou explicar mostrando o x86 como é. Vocês vão ver que é uma sopa de cheio de retalhos, né, um processador cheio de emendas, então é muito difícil estudar, né, por isso que a gente vai preferir o MIPS o assembly do MIPS, melhor dizendo, né? E como todo capítulo, a gente sempre fecha com falácias e armadilhas sobre o tema ou o capítulo que a gente estudou. Então a gente fica por aqui até a nossa aula número 8. Até lá!